Queridos filhos e filhas, neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, no coração de Curitiba, e todos os que nos acompanham em casa, também santuário das Santas Chagas de Nosso Senhor, você que acompanha pela E-Paraná, pela TV Evangelizar, pela TV Irmãs, pelas rádios Irmãs, hoje nós abrimos o mês das missões, e a abertura do mês das missões, volto a repetir, não porque não tenho o que falar, porque a igreja quer lembrar a dimensão missionária de todos nós, essa missão que nos é dada por Cristo. Primeiro ponto, e isso eu gostaria que ecoasse até o último domingo deste mês: quem nos mandou em missão foi Jesus. E quero repetir claramente o que ele disse. Ele estava voltando para o Pai e disse: eu vos envio, ide e fazei discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Repito, quem mandou em missão. E toda a ação missionária, já nos Atos dos Apóstolos, com o primeiro Pentecostes, que aconteceu em Jerusalém na casa de Marcos, o segundo Pentecostes, que aconteceu entre os gentios, os pagãos, e toda a ação evangelizadora da igreja, é fruto do mandato de Jesus. Ide por todo o mundo, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazei discípulos meus. Assim, no seu tempo, com todas as limitações do tempo, e nós seríamos no mínimo incoerentes se julgássemos um tempo fora do tempo. Parece redundância? Não. Tanto que uma salutar, sadia interpretação bíblica é sempre feita o texto no contexto. Do ponto de vista histórico, não pode ser diferente. Não digo isso para justificar os feitos da igreja, e se o faço, digo que fez muito mais bem do que mal. Não venha me dizer que toda a ação da igreja foi negativa, pontos que a própria igreja já se desculpou, mas toda a ação missionária, dos missionários, dos jesuítas, e de todos os missionários neste continente e outros continentes, foi sem dúvida fruto num desejo ardente e sincero de levar Jesus Cristo e batizar. Entendo que muitos hão de pensar, e levanto essa reflexão hoje, abrindo o mês missionário, para que todos aqueles que de boa vontade me escutam, façam uma reflexão provocativa, até o último domingo deste mês. Será que na desculpa de um proselitismo, porque tudo hoje é proselitismo, tudo hoje é um recuar para não avançar, e na delicadeza de não querer ferir o outro, não estamos nos excusando, não estamos estamos deixando a nossa missão missionária? Será que em nome de um falso ecumenismo, estamos perdendo a nossa identidade? Que devemos ser ecumênicos? Meu Deus, o que seria de nós se não fosse o ecumenismo e o Espírito Santo? Mas aonde está a dimensão missionária nossa? Se tudo o que fazemos é medo de propagar a nossa fé, onde fica o mandato de nosso Senhor? Se todo o bem já basta para a salvação, então para que Jesus? Se só o altruísmo é suficiente para o céu, aonde está o Redentor? Se só sermos pessoas humanamente humanas nos faz divinos, por que teria Ele morrido na cruz? Ora, Ele não disse: fazei as pessoas boas, fazei as meus discípulos, portanto, pessoas que amam. Digo isso provocando. A minha proposta nesse início de homilia é provocar intelectuais,
pode me responder no Facebook, não vou me ofender, mas ao mesmo tempo, voltando à nossa origem, somos missionários. A missão está dentro de nós. Claro que nós temos que responder ao nosso tempo. Se olhamos para trás e criticamos os fatos do passado, e não usamos da misericórdia, que naquele tempo é o que se tinha, então sejamos sinceros conosco. O que nós estamos fazendo? O que nós temos feito? O Evangelho nos fala de 2 filhos, e Jesus é tão claro, um que diz sim Senhor, não faz, outro que diz não vou. Todos nós já fizemos isso quando criança, não precisa ser criança não, às vezes a gente faz isso no dia a dia, vou não quero, depois você vai, você pensa e fala, não, eu vou fazer. Jesus está dizendo, vocês tiveram João, não se converteram, eu diria hoje, vocês têm o Espírito Santo, vocês têm a Eucaristia, nós temos os sacramentos, nós temos a palavra de Deus ao nosso alcance, e vamos ser esses filhos pirracentos, ou relaxados, que não nos empenhamos na causa? Não por acaso, meus irmãos, começa agora a missão que veio da Europa para cá, padres, missionários. A Europa está praticamente num profundo ateísmo. Eu dizia e repito, que desgosto eu tive numa visita de procurar uma torre e ver que ela era gótica, e entrar e me deparo com uma oficina, com tudo o que você imagina. Que tristeza saber que na Holanda vendem as igrejas para não cometer o sacrilégio, os bispos preferem implodir, depois vendem o terreno. A Europa, que foi o berço do cristianismo, hoje vive o ateísmo. Repito, porque nós somos missionários, mas o Brasil está longe disso. O quê? Dizendo que o país é o mais católico do mundo? De fato é. A América Latina é o que mantém o catolicismo em números, mas não sei em qualidade. Não sei em qualidade. Se nós não voltarmos a ser missionários na nossa terra, na terra de Santa Cruz, na terra que tem padroeira Nossa Senhora, nós iremos colher no futuro um povo sem fé, sem esperança e sem religião. Abrindo o mês missionário, não é à toa que o Papa Francisco vem nos dizer com tanta clareza a alegria do Evangelho para uma igreja em saída. Gente, as receitas, é impressionante, porque quando você segue uma receita e não dá certo, você processa o laboratório. Se você compra um aparelho eletrodoméstico e vem o modo de uso com a garantia não funciona, você devolve. Mas evangelização não tem receita. Quando o Papa nos manda estar em saída, é voltar ao carisma, é voltar ao querigma, daqueles apóstolos que não sabiam como fazer, estavam com medo com as portas fechadas, e de repente, sem bula, sem modo de fazer, movidos pelo Espírito foram. O Papa Francisco espera isso de nós, no condomínio, no trabalho, os pais nos filhos, os filhos nos pais. Eu não digo que nós somos melhores do que ninguém, mas estamos tentando sob impulso de há 12 anos, estarmos com a obra Evangelizar é Preciso, que nasceu no dia 1º de outubro, de Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira das missões. Uma mulher que entrou tão nova, morreu tão nova, não saiu de um claustro, e se torna uma gigante, tal qual Francisco Xavier na Ásia, padroeira das missões. Me diga, a obra Evangelizar
com todas as suas limitações, mas eu digo que nesses 12 anos, e esse ano muito claramente, com a presença muito constante de Dom Peruso, desde a revisão dos nossos estatutos, quando passou pelo conselho dos consultores, foi oficializado aquilo que já era nosso, uma obra da igreja. Queridos irmãos, há muito que não é obra do Padre Reginaldo. Enquanto viver estou, mas depois ela fica. Santa Teresinha, que tem nos dado tanta intercessão, Nossa Senhora do Carmo, São José dormindo, intercedendo, e agora esse grande presente das Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tudo isso só deve ter sentido se houver motivo à missão. Se nós não formos buscar a nossa identidade, gente, ninguém dialoga sem saber o que é. Uma pessoa insegura de si mesma, ela se tranca. Uma pessoa insegura de si, ela é ignorante. Quando você conhece as suas virtudes e seus limites, você é capaz de dialogar. Seja católico, seja cristão, e vá em missão. Senão, iremos representar quem? Éticas. Seremos o quê? Propagadores da instituição brasileira? Da Constituição? Não. Para isso que o façam outros. Nós somos representantes do Evangelho de Jesus Cristo. Queridos filhos, aqui está o nosso carisma. Obrigado, associado. De fato eu tenho que dizer obrigado. Olha quanto nós conseguimos, tirando leite de pedra. O quanto nós conseguimos nesses 12 anos, passos grandiosos, com recuo, mas sempre avançando. Hoje 300 funcionários, depois alguns estarão aqui, chamá-los-ei à frente da igreja, à frente do altar. Mais de 1.600 emissoras de rádio. TV 24 horas, você vai dizer isso é o quê? Ação de Deus, vontade de Deus, é aquilo que nós escutamos de Jesus, e é o Espírito dele que suscita. Obrigado, associado. 12 anos, uma criança ainda, adolescente, 10 anos da Rádio Evangelizar, pasmem, lutávamos com uma rádio que mal chegava no quarteirão, a antiga Rádio Santa Felicidade, e Deus quis, e não tem outra explicação, nos apresentar 90.8, que vai para Santa Catarina, e Deus quis trazer para a obra, para varrer Curitiba 99.5, Deus em primeiro lugar. Como se não bastasse, nos trouxe a rádio 1430 com as ondas curtas, a antiga clube, onde tudo começou. Isso não é obra de Deus, isso não é ação divina. A televisão, quem imaginava que nós pudéssemos ter uma TV com tamanho alcance? Graças a você, associado. 10 anos do Jornal do Evangelizador. Há quem diga que virou revista. Não virou revista, só foi diminuindo uma questão de custo, mas é o Jornal do Evangelizador. Aqui viemos, está muito bem representado na palavra de Deus, na devoção a Nossa Senhora, na devoção das Santas Chagas. Eu diria, e aqui eu tentei fugir da ordem, porque não quer dizer que esse seja o primeiro, mas o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo pelos meios de comunicação. Se nós não evangelizarmos, as pedras gritarão. Se nós não formos um pouco de luz nesse mundo sombrio, as pessoas ficarão cegas, e será cego guiando o cego. A caridade como fruto da justiça. E olha, meus irmãos, é impressionante você perceber como a generosidade nos santifica, e nós temos experimentado essa generosidade. Terceiro, a intercessão que tem sido nossa identidade e tem atraído para Jesus.
como Moisés, como Jesus, o único intercessor. A leitura orante da palavra de Deus, e que bênção, algo que começou há 12 anos atrás, quis Deus nos trazer um bispo que é cientista na Bíblia, e vem somar nessa missão, nos dando aula de Bíblia. Aquilo que já fazíamos, agora fazemos com mais excelência. A devoção à madrinha Nossa Senhora do Carmo como quinto elemento, e sem dúvida, um presente de Deus, a devoção das Santas Chagas. E eu lhes pergunto, eu lhes desafio: proselitismo ou confiança? É missão. Nós precisamos ser missionários. O nome de Jesus não precisa ser falado, ele precisa ser vivido. Mas é convencendo e levando a experiência com a pessoa de Jesus Cristo que nós seremos bons mensageiros da mensagem que é Ele. Portanto, agradeço a Deus na abertura desse mês das missões, e peço que nós sejamos fiéis àquilo que Deus nos confiou. Volto a dizer, seguir receita é fácil, se der errado a culpa é da receita. O Espírito Santo nos dá sinais, a fé nos faz caminhar sem ver. As certezas que temos são balizadas na palavra, na chancela da igreja, mas o modo de fazer, cada um tem seus dons, e use-os. Repito, com todo o peso do que eu estou dizendo, temos balizas, temos a palavra, temos o sim da igreja, mas o fazer, o modo de fazer, aí eu conto sinceramente com os carismas e os dons particulares que Deus deu a cada um de vocês. Não há maior nem menor. Não é porque fulano aparece na tela que é mais importante do que aquele que limpa o prédio. Cada um tem o seu dom, o seu carisma e seu serviço. Mas tudo o que fizermos e fazemos tem um único propósito, como missionários, para a edificação da igreja. Amém.